Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, o nosso primeiro bloco de notícias. E a gente mostra para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha é sobre uma pesquisa do Instituto Datafolha, que diz o seguinte: o brasileiro teme mais a polícia do que confia nela. Levantamento feito pelo Instituto Datafolha mostra que os brasileiros têm mais medo das forças de segurança do que confiança nelas. Disseram ter mais medo da polícia 51% dos ouvidos, ante 46% que afirmaram confiar mais. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado aponta estabilidade na percepção em relação a abril de 2019, quando a mesma questão foi colocada para os entrevistados. Temem mais o trabalho policial pretos, 59%, que, segundo estatísticas, são mais vulneráveis à violência praticada pelo Estado, pelo ente Estado. Do que brancos? Os brancos temem no percentual de 45%. Estado mais populoso, São Paulo, vive uma onda de casos de abuso policial. Abre aspas, para citar uma frase de Renato Sérgio de Lima, ele que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele diz: a forma com que elas, as polícias, têm atuado historicamente tem incomodado porque não é uma forma que vê a segurança para todos. No caderno Folha Invest de hoje, a matéria traz dicas para driblar o dólar alto em viagens ao exterior. Na página de saúde, a Folha traz uma matéria nesta segunda-feira: saiba como tratar pólipos endometriais. E esses pólipos endometriais, muitas vezes eles são detectados através de um exame chamado colonoscopia. No caderno Ilustrada, a matéria de destaque da Folha é mostrando que o teatro acolhe a debandada de atores e atrizes, ex-funcionários, ex-empregados da Rede Globo, ex-globais. Na entrevista da toda segunda-feira, que a Folha traz, chamada de Entrevista da Segunda, a entrevista de hoje é com o teólogo e pastor batista, da Igreja Batista, Ronício Pacheco. O título da entrevista: é preciso dar destaque às características africanizadas de Jesus que vão além da cor. Diz o texto: pastor e autor do livro Teologia Negra, Ronício Pacheco diz que as características africanas de Jesus Cristo, que segundo ele não tem como ser branco e de olhos claros, como a gente conhece através das pinturas dos artistas europeus, que segundo ele vão além da questão dessa cor, como o emprego de parábolas. O teólogo critica a teologia incolor como
racista. As duas fotos de capa da Folha é sobre esses dois acidentes que marcaram o noticiário brasileiro no fim de semana. O primeiro é onde está esse bombeiro aqui apagando o incêndio nesses destroços. É o acidente que aconteceu lá em Gramado. Gramado é uma cidade turística no Rio Grande do Sul, fica ali nas Serras Gaúchas, vizinho a Canelas, vizinho ali a Caxias do Sul. E diz assim a legenda da foto: bimotor pilotado por empresário cai e mata 10 em Gramado. Bombeiro no local da queda de avião do consultor empresarial Luiz Cláudio Galeazzi, na cidade turística gaúcha, que também matou 9 parentes a bordo, além do empresário. Foram 10 ao todo. Além de ferir 17 pessoas que estavam em solo, e 2 deles em estado muito grave, porque ficaram com 70% do corpo queimado, devido à explosão do avião. Há outro acidente, que já foi feito na sexta para o sábado, é uma ponte que liga o estado do Maranhão a Tocantins, desaba e deixa ao menos um morto. A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conectava os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, à cidade de Estreito, no Maranhão, desabou na tarde de ontem e deixou ao menos uma pessoa morta, uma ferida e 9 desaparecidas. A construção fazia parte da rodovia BR-226, trecho da rodovia Belém-Brasília, que cruzava o rio Tocantins e ruiu no vão central de um comprimento de 533 metros. A polícia ainda busca carros, caminhões submersos, e um desses caminhões estava carregado com ácido sulfúrico e caiu dentro do rio. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, uma matéria internacional, dizendo que sob a sombra da Síria, Xinjiang vive forte segurança. Xinjiang, região chinesa onde os Estados Unidos dizem ocorreu um genocídio de muçulmanos, negado por Pequim, vive sob forte esquema de segurança. Relata essa matéria escrita por Nelson de Sá, enviado do jornal Folha de São Paulo ao local. O jornalista Rui Castro escreve: quem tem saudades do Tumblr, do iPad e do Google Class? Na editoria de mercado, a chamada de capa é dizendo que a Petrobras registra maior nível de investimentos em refino desde a Operação Lava Jato. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E no alto da capa, vocês podem ver, é a foto do acidente lá em Gramado. Essa área onde estão os bombeiros era uma loja onde o avião caiu mesmo em cima. E esse prédio ao lado é uma pousada. Turbo-hélice bateu primeiro em chaminé de prédio, depois atingiu o segundo andar de uma casa e, por fim, caiu numa loja que estava vazia e ficou destruída. Isso foi por volta de 9 horas da manhã e a dona da loja disse que abriu o comércio por volta de 10 horas. Uma hora antes teve essa tragédia. Diz a chamada de capa para esse assunto: bimotor cai no centro de Gramado e deixa 10 mortos.
morreram o empresário Luiz Cláudio Galiese, ele que vinha pilotando o avião, 7 pessoas da família e um casal. O avião, pilotado por Galiese, havia decolado da cidade de Canela, também no Rio Grande do Sul, e o destino era ir para Jundiaí, onde a família mora, Jundiaí, São Paulo. E Canela para Gramado é cerca de 7 quilômetros, 7 a 10 quilômetros de distância. Recuperação de empresas. Família do ramo de reestruturações. Cláudio Galiese, pai de Luiz Galiese, fez consultoria para empresas como o Grupo O Estado, que é dona do Estadão, do jornal Estadão, fez consultoria para a empresa BRF e também para o Pão de Açúcar, entre outras. 17 pessoas que estavam na área da queda, no solo, tiveram de ser levadas ao hospital. Outra chamada de capa sobre essa questão de acidente é para um acidente que ocorreu com um ônibus em Minas Gerais. Número de mortos vai a 41. Motorista de carreta que provocou o acidente estava com a CNH suspensa, é a Carteira Nacional de Habilitação. Caminhoneiro que dirigia a carreta de onde caiu um bloco de pedra que pode ter atingido o ônibus onde estava a maioria das vítimas, 41 pessoas. E ele está foragido desde ontem à noite. Ele sumiu, o motorista dessa carreta que provocou o acidente. Mas a manchete escolhida pelos editores do jornal Estadão como assunto principal da edição de hoje é sobre segurança pública, dizendo que diferenças entre governadores de estado e a União Federal travam a PEC da segurança, que é a proposta de emenda constitucional da segurança pública. Diz o texto da manchete: discutida há meses, a proposta do governo federal para melhorar a gestão da segurança pública do país está longe de consenso com os governadores. O Planalto quer maior autonomia para enfrentar o crime organizado. Governadores são contra a ampliação de atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Também querem aumentar o controle sobre recursos da União para esse setor. A reação de estados fez com que o texto da PEC voltasse para o gabinete do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, após uma rodada de reuniões e recepção de propostas de entidades estaduais, municipais e setoriais. Os governadores de 26 unidades da federação entregaram a Lewandowski um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, o CONSESP, sugerindo alterações no texto da PEC. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo, discordou da PEC e entregou uma versão própria do projeto. Lewandowski tenta chegar a um consenso entre as ideias sugeridas para tirar a proposta da gaveta. Na área de esportes,
A chamada de capa do Estadão é para o jovem João Fonseca. O tenista brasileiro sai invicto de torneio com os 8 melhores do mundo de até 20 anos. Ele faturou o prêmio Next Gen do tênis no grupo dos Sub-21. 3 chamadas de capa é para matérias do caderno Economia e Negócios. A primeira, economistas veem risco de perda de poder do Banco Central para calibrar a economia brasileira. Dívida pública alta neutraliza intervenções do banco e dominância fiscal. Passa a integrar debates de especialistas. Ainda no mesmo caderno, o Estadão traz uma entrevista com o economista e filósofo Eduardo Gianetti. Ele diz: claramente há uma reação exagerada do mercado. Para ele, Eduardo Gianetti, o presidente Lula perdeu a batalha das expectativas e o governo precisa de discurso único. Isso com relação a essa alta do dólar. Ainda no mesmo caderno, Economia e Negócios, uma matéria diz que famosos investem em nova atividade e viram corretores de imóveis. E a matéria dá 2 exemplos de famosos da televisão que mudaram de profissão. A primeira é a apresentadora Mara Maravilha, apresentadora de programas no SBT de programas infantis, e o ator global, o ex-ator global Marcelo Antoni, estão entre os que passaram a atuar no ramo imobiliário, corretor vendendo terreno e imóveis, casas e apartamentos. Inclusive, o Marcelo Antoni esteve faz uns 15 dias aqui em Fortaleza, dando uma palestra para corretores de imóveis. Na área internacional, a chamada de capa do Estadão é dizendo que o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, faz críticas a tarifas e ameaça reaver o controle do Canal do Panamá. Segundo o presidente, que toma posse no dia 20 de janeiro, e a hidrovia, que é o Canal do Panamá, é uma hidrovia estratégica, não deveria beneficiar outros países. Ele diz isso em alusão à China. Ponte desaba e deixa um morto e 10 desaparecidos lá entre Tocantins e Maranhão. Nós vamos ver nas páginas internas que na hora que a ponte caiu, o vereador do município estava fazendo um vídeo na hora, uma gravação, mostrando que a ponte estava para cair e alertando as autoridades que a ponte estava com rachaduras e na hora a ponte cai. No caderno C2, que é o caderno de literatura do Estadão, traz uma matéria com o escritor cearense, que está se especializando em biografias, e também é jornalista, o Lira Neto. Lira Neto hoje é escritor, mora em Portugal e especializando em escrever biografias. E a entrevista é com o Lira Neto, falando sobre o próximo livro que ele vai lançar, vai ser em fevereiro do próximo ano, sobre a vida de Oswald de Andrade. Obra de Oswald de Andrade passa a ser de domínio público. E a entrevista é com o escritor dessa biografia, o cearense Lira Neto. Agora vamos para a capa do jornal Globo, do Rio de Janeiro. No alto da capa, a matéria é com Pedro Yuca,
Aos 30 anos, formado em economia, Pedro Ilka assume a profissão e o sobrenome de seu irmão, que é o famoso, o letrista do Rapa, que morreu em 2019. O irmão, o Ilka do Rapa, o rapper, né? O letrista, que é o famoso. A manchete do Globo é também sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Olha aqui as fotos, lá em Gramado. Gramado que está lotada de turistas. É uma época de muita gente em Gramado, porque lá tem um show chamado Natal de Luz, que toda noite atrai milhares de turistas que ficam nas calçadas acompanhando o desfile de carros alegóricos com Papai Noel. Olha aqui a foto, três fotos, onde o avião caiu ao lado dessa pousada. Aqui em cima da pousada, um senhor já olha aqui os destroços e diz assim a manchete do jornal Globo. Queda de avião em Gramado mata 10 da mesma família. O acidente aconteceu em cidade lotada de turistas. A celebração de Natal de ontem, domingo, foi suspensa. O desfile dos carros alegóricos. Uma aeronave de pequeno porte caiu ontem numa rua de Gramado, próxima ao centro da cidade, matando o empresário e piloto Luiz Salgueiro Galeazzi e outros 9 passageiros de sua família. Eles partiam da cidade de Canela, que fica vizinha a Gramado, com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo, mas caíram poucos minutos depois na cidade de Gramado. 17 vítimas ficaram feridas em solo, algumas em estado grave. Os destroços atingiram casas, uma loja e uma pousada. Eram esperados até 2 milhões de turistas em Gramado neste fim de ano, mas as celebrações de Natal de domingo, de ontem, foram suspensas. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Sobre acidente, o jornal Globo chama a atenção para um acidente que aconteceu, um acidente anunciado, que aconteceu em 2022, em fevereiro de 2022, na época das chuvas, lá em Petrópolis, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Diz assim: Petrópolis ainda tem 17 mil habitantes vivendo sob risco de deslizamento. 2 anos após a tragédia, provocada por chuvas, mapeamento geológico feito pelo governo do estado mostra que 17 mil pessoas seguem morando em locais de risco de deslizamento na cidade da Serra Fluminense, que é a cidade de Petrópolis. Inclusive, lá em Petrópolis tem o Museu do Império, muito bonito por sinal, e esse museu fica na casa de veraneio de Dom Pedro. Dom Pedro, na época de calor no Rio de Janeiro, subia a serra e ficava lá hospedado em Petrópolis. E o museu tem as peças e as vestimentas pessoais, joias da família real, na época que eles moravam no Rio de Janeiro. Outra matéria exclusiva do jornal Globo, chamada de capa, é sobre a questão da violência. Parceria com o crime. Policiais dão apoio a ações do PCC, que é essa organização criminosa
chamado Primeiro Comando da Capital, que domina o estado de São Paulo. Levantamento do Globo, diz o texto, mostra que, em 5 anos, 13 agentes foram acusados de operar, de trabalhar para a facção. Em duas vertentes, dando segurança e dando informações privilegiadas para os traficantes. Povo isolado Caial-Riva vive em terras não demarcadas na Amazônia. Constituição exige proteção de território, mas demarcação no sul da Amazônia já demora 25 anos para esse povo chamado Caial-Riva. Esta foto também de destaque na capa do Globo é um tanque de guerra e ao lado um vendedor de frutas e verduras. O tanque parece desativado aqui, mas isso é para mostrar uma chamada de capa sobre a área internacional. Após o Assad sair do país, o ex-presidente, os sírios começam a voltar para casa. Em 13 anos de guerra civil, a Síria foi responsável pelo deslocamento forçado de 13 milhões de habitantes. Agora, com a queda do regime do ditador Bashar al-Assad, a ONU alerta para um retorno em massa dos sírios voltando para o seu país. Na semana passada, 100 mil voltaram do exterior. 100 mil dos 13 milhões de sírios que hoje vivem no exterior. Ainda chamada de capa do jornal O Globo, na página de saúde, é uma matéria dizendo que exercício pode afetar o sono, para o bem ou para o mal. Por um lado, a atividade física reduz o estresse e pode ajudar a dormir. Mas, por outro lado, a prática com intensidade elevada ou frequência alta pode ser prejudicial, sobretudo para quem sofre de insônia. O João Fonseca, o tenista João Fonseca, também é chamada de capa do jornal Globo. Ele vence torneio entre tenistas revelações, com a participação dos 8 melhores tenistas do mundo, com menos de 20 anos de idade. O campeonato Next Gen ATP final foi vencido ontem pelo brasileiro João Fonseca. Aos 18 anos, ele se firma como promessa do tênis. Na área de política, a chamada de capa é uma matéria dizendo que parlamentares barram corte de verbas do Congresso. O último caso foi o veto à proposta que mudaria a correção do fundo partidário. Sob setor de alta tecnologia, passa por crescimento no país. O aumento é puxado por segmentos como os de aeronaves e o farmacêutico. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. O Correio Brasiliense traz no alto da capa: mortes e sofrimento põem o Natal de luto. 3 tragédias em diferentes regiões do país abalam os brasileiros. Em Gramado, queda de avião mata empresário e mais 9 de sua família. Aqui a foto, lá em Gramado, voo fatal. Luiz Galeazzi pilotava o bimotor e voava para Jundiaí, São Paulo, com os parentes a bordo. No momento da decolagem, na cidade de Canela, havia chuva e neblina. A aeronave caiu poucos minutos depois de levantar voo.
no detalhe acima, na foto, o vídeo mostra a família em fila embarcando num avião que foi fabricado em 1990. Era um aviãozinho particular da própria família. A outra foto, não faltou aviso, verdade. Muitos já haviam alertado para o risco de desabamento, mas as autoridades não deram atenção. Na divisa entre Maranhão e Tocantins, a ponte Juscelino Kubitschek caiu na tarde de ontem. Ao menos 2 pessoas morreram, 8 estão desaparecidas. E a última tragédia do fim de semana foi na BR-116, a rodovia mais perigosa do país. Em Águas Lindas, que é uma cidade no entorno de Brasília, o adeus dos amigos. Colegas de trabalho de Viviane e Lorival, mortos em acidente no sábado próximo a Paracatu, Minas Gerais, fizeram uma despedida emocionada. Daniela Vieira, esta que está chorando na foto, amiga de Viviane, não conteve as lágrimas ao lembrar da convivência entre as duas. E esse acidente lá em Minas Gerais foi aquele onde envolveu uma carreta que estava transportando um bloco de granito e um ônibus. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense nas páginas de política, dizendo que o presidente Lula nega o indulto natalino a golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula excluirá do decreto de indulto de Natal os condenados pelos ataques contra o Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2023. O chefe do Executivo também vetará o benefício de presos condenados de passar o Natal com as suas famílias. Ele vetará o benefício a quem cometeu crime de abuso de poder ou contra a administração pública. O ato presidencial deve ser publicado hoje, segunda-feira. Na área de economia para o próximo ano de 2025 deve desacelerar. Série de reportagens do Correio Brasiliense mostra os desafios econômicos para o Brasil em 2025. Juros altos, inflação e protecionismo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, são os obstáculos. Outra matéria, agora na área de consumo, lá, salões de beleza animados com a clientela, clubes de leitura unem outra sobre o mesmo assunto. Clubes de leitura unem apaixonados por livros, a exemplo de Andréia e Rodrigo, coordenadores do grupo da Biblioteca Nacional. Alerta para o retorno da dengue. Sorotipo 3 da doença reaparece e preocupa autoridades. O Distrito Federal registra baixa taxa de vacinação de crianças e de adolescentes de 10 a 14 anos. Sobre o mesmo assunto, a luta contra a Covid. Lá é sobre a dengue, agora também é sobre a Covid. A luta contra a Covid longa e seus sintomas. O João Fonseca também é chamada de capa do Correio Brasiliense. A nova sacada do tênis brasileiro. Aos 18 anos, João Fonseca conquista a Next Gen final, com virada sobre o americano Learn Chen, e se apresenta como uma das grandes promessas do Sub-21 do país, isso na área do tênis.
Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. No alto da capa, as duas chamadas. Primeiro é para a entrevista de hoje. Toda segunda-feira, assim como também a Folha de São Paulo, o jornal O Povo traz uma entrevista exclusiva, chamada Páginas Azuis. E na entrevista de hoje é com a escritora Rosiana Murray. Rosiana Murray é aquela que foi atacada no litoral do Rio de Janeiro pelos pitbull, que era vizinho da casa dela, e nesse ataque ela perdeu um braço. Ao perder o braço em um ataque de cães, Rosiana Murray fala de recomeços. E a outra chamada é para o João Fonseca, é para esportes, tênis. Joia brasileira do tênis, João Fonseca vence americano e é campeão do Next Gen ATP. A manchete do jornal Povo é sobre energia. Mais 27,4 mil conexões. Ceará bate recorde de geração própria de energia neste ano de 2024. A alta é de 12,9% ante o resultado do ano de 2023. Estado é o primeiro do Nordeste em potência instalada de 322 MW, de megawatts, e o segundo em número de locais, e o segundo do Nordeste em número de locais que produzem a própria energia, seja em casas, em residências, seja também em comércios, em pontos comerciais. E a maioria é a produção de sua própria energia através do sol, a energia solar. O Jornal Povo também traz como destaque na sua capa a tragédia lá em Gramado. Avião cai no centro de Gramado. 10 pessoas estavam na aeronave, mas ninguém sobreviveu. Outras 17 que se encontravam no solo, nos estabelecimentos atingidos, ficaram feridas. E elas também por queimaduras, por causa da explosão, muitas ficaram queimados. As tradicionais festas do Natal de Luz foram suspensas, pelo menos a de ontem, domingo. Não sei se hoje também, no desfile de hoje à noite, também haverá suspensão do show, com o Papai Noel pelas ruas de Gramado. Essa outra foto dessa criança é para dizer que bordar vira brincadeira de férias na programação da Estação das Artes. A Estação das Artes é um equipamento do governo do estado do Ceará, ligado à Secretaria de Cultura, que fica ali na antiga estação ferroviária, no centro de Fortaleza, chamada na Praça da Estação. É lá onde tem essa programação de férias para a criançada, no centro de Fortaleza. É ainda chamada de capa do jornal O Povo. O governo do Ceará, através da Secretaria de Educação, vai orientar que escolas públicas e particulares mudem o regimento interno para proibir celular. Isso para se adaptar ao que o Senado Federal aprovou na sexta-feira, proibindo o uso de celulares em sala de aula. Na área de economia, chamando a atenção uma matéria sobre aquela empresa Paquetá de calçados que fechou as portas no Ceará e deixou uma dívida de 9 milhões.
Diz assim a chamada de capa. Paquetá. Dívida tributária, são tributos que deve ao governo do estado, de 9 milhões de reais no Ceará ainda não foi cobrada. E não foi cobrada por quem? Não foi cobrada pelo governo do estado. O Jornal Povo tentou ouvir a Procuradoria-Geral do Estado e em nota a Procuradoria diz que está tratando isso com muito cuidado e tal, mas não diz por que ainda não está cobrando da empresa os 9 milhões, dinheiro que o Estado aportou para que a empresa, em contrapartida, ampliasse o número de empregos. O número de emprego não foi ampliado, a empresa foi embora e deixou prejuízo aí sem pagar. No caderno Vida e Arte, a matéria é sobre uma retrospectiva do ano. Grandes turnês e retorno de grupos marcam o ano na música no estado do Ceará. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, as 3 chamadas. Uma entrevista com Maria Elizabeth Rocha, Justiça Militar. A futura presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, Maria Elizabeth Rocha, diz nessa entrevista: não se pode confundir as instituições com as pessoas. Na área de comunicação, é uma matéria que o Globo aliás, o Globo não, a Folha de São Paulo deu isso no sábado e hoje o Globo está registrando. Após a aprovação do CAD, o Grupo Globo assume o controle da eletromídia, com a participação de 74,01%. Sobre a economia, ajuste difícil. O diretor do Banco Mundial para o Brasil, o Johannes Zutti, diz que não inveja o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa entrevista que ele dá ao Valor Econômico. A manchete é para a queda de avião em Gramado, mata o consultor Luiz Galeazzi e família. Ele era filho do ex-conselheiro do Pão de Açúcar, Cláudio Galeazzi, e presidente da empresa de consultoria Galeazzi e Associados. O avião, um bimotor, fabricado em 1990, caiu na Avenida das Hortênsias, que é a segunda avenida turística de Gramado, atingindo uma pousada e uma loja de móveis, após decolar minutos antes do aeroporto de Canela e colidir com a chaminé de um prédio. Foram hospitalizadas 17 pessoas que estavam no local da queda. A maioria das vítimas precisou de atendimento médico por ter inalado fumaça. Mercado projeta juro básico em 15% no fim do próximo ano, de 2025. Pesquisa com 95 instituições aponta que redução da taxa Selic só teria início em 2026, e 2026 é ano eleitoral. Eleições para presidente da República, governo do Estado, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Estoques baixos levam o dólar mais caro para as lojas. As notícias de 2024 contadas pelas plataformas do Valor Econômico. É uma retrospectiva que o Valor faz na edição desta segunda-feira. Também tem aqui uma entrevista com a Juliana Ferraz. Ela diz que empresas que vendem roupa, como a Renner, a Hope e a Unilever, investem na diversidade física das brasileiras, em contraposição ao estereótipo de corpos perfeitos que prevalece na maior parte da indústria da moda e da beleza no Brasil.
Ela diz: as marcas que não acham normal ter uma grade estendida de roupas na qual as pessoas se enxerguem inviabilizam uma grande camada da população que tem poder de consumo e decisão. Ela, Juliana Ferraz, é sócia da Holding Club. Precisamos falar mais sobre corpos livres que possam engordar ou emagrecer, mas que sejam sempre incluídos na sociedade e no mundo do consumo. Pouco se fez 20 anos após o tsunami. E esse tsunami foi no Sudeste Asiático, quando 14 países foram atingidos e na costa também da África. Chamando a atenção desses desastres climáticos que depois a sociedade esquece. E o valor econômico chama a atenção para os 20 anos do tsunami que varreu várias cidades do Sudeste Asiático. Com essas matérias da capa do valor econômico, eu encerro aqui a leitura das principais capas dos jornais brasileiros e do jornal O Povo. A Folha de São Paulo de hoje, Edson, defende em um de seus editoriais o seguinte: inquérito da Polícia Federal reforça urgência de afastar militares da política. Indiciamento do general Braga Neto e outros 6 generais sob suspeita de golpismo desgasta a imagem das Forças Armadas, que fariam bem em apoiar veto à participação de profissionais ativos em governos e eleições. Segundo editorial da Folha de São Paulo, agora um assunto internacional. A Argentina deixa a recessão, mas retomada é só um ensaio. Alta do PIB e queda da pobreza no terceiro trimestre apenas mitigam o declínio que vem desde o governo anterior. Milei, o presidente Javier Milei, ainda precisa realizar reformas difíceis que dependerão de um entendimento com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. E a aproximação de Javier Milei com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é nesse sentido, ficar mais próximo do FMI, Fundo Monetário Internacional. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: José Múcio, o ministro, vence conciliação e pode deixar o Ministério da Defesa sem resolver o orçamento das Forças Armadas. Ministro enfrenta crise na Marinha e derrotas no governo Lula ao tentar conseguir mais verbas, mas considera pacificação concluída. Segunda matéria: vídeo gravado por Lula repete biblioteca e remete a lives realizadas na época do presidente Bolsonaro. E a foto primeira diz Lula de chapéu, o Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central, esse aqui de blusa azul e de paletó, e ministros. De um lado está aqui Fernando Haddad, Rui Costa, e aqui no lado esquerdo Simone Tebet do Planejamento. E na foto embaixo é um vídeo, também na mesma biblioteca, no mesmo cenário, de Bolsonaro e Paulo Guedes, e esta jovem é a tradutora de Libras, que Bolsonaro sempre utilizava em suas manifestações públicas.
Ministro minimiza críticas do MST, o Movimento do Sem Terra, e diz que pacote atenderá os sem terra. Pressionado, Paulo Teixeira afirma que demandas serão contempladas em curto prazo. Conflitos no campo têm leve queda, mas seguem altos, diz relatório da Pastoral, que é a Comissão de Pastoral da Terra, que é uma entidade da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Lula deve vetar indulto de Natal em casos de condenados por abuso de autoridade. E o decreto deve sair hoje, ainda hoje. E diz assim: o presidente Lula vai vetar o perdão a condenados por abuso de autoridade em decreto do indulto de Natal deste ano. O texto, obtido pela Folha de São Paulo, ainda está sendo finalizado pela Casa Civil. A expectativa é de que o decreto seja publicado no Diário Oficial da União até amanhã, dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Segundo o documento, o presidente deve perdoar gestantes de alto risco e portadores de HIV em estágio terminal, desde que haja comprovação médica. A medida inédita foi antecipada pelo jornal O Globo. Assim como em 2023, o perdão também será concedido a pessoas com doenças graves, crônicas ou alarmante contagiosas, além de condenados com transtorno do espectro autista, de uma maneira severa, de modo severo, ou outras condições neurológicas. O texto deste ano também repetirá o veto a pessoas que tenham sido condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito em uma resposta aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 contra a sede dos três poderes da República em Brasília. A previsão foi incluída por Lula pela primeira vez no indulto de 2023. Também ficam de fora do indulto de Natal pessoas que tenham praticado os crimes de peculato e corrupção passiva contra a administração pública, desde que condenadas a mais de 4 anos de prisão. Assim como em anos anteriores, o indulto exclui ainda condenados por crimes hediondos. Os crimes hediondos, como homicídio qualificado e estupro. Também fica de fora os torturadores, traficantes de droga, violência contra a mulher, integrantes de facções criminosas e detentos que estão em regime disciplinar diferenciado. No decreto de 2023, Lula deixou de fora da lista de beneficiados também condenados que tivessem assinado acordo de colaboração premiada. Ainda é matéria nas páginas de política. Interior e litoral de São Paulo esquecem o PSDB e iniciam era Kassab/Tarcísio de Freitas em 2025. O resultado eleitoral das eleições municipais deste ano privilegiou o PSD, que é o partido presidido por Gilberto Kassab, e o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, que governarão a partir de 1º de janeiro, os dois partidos, grandes municípios de São Paulo, como o município de
Ribeirão Preto. E aqui na foto, os dois personagens, Gilberto Kassab e esse aqui todo sorridente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lá no Goiás, a eleição de 2026 projeta repeteco entre Bolsonaro e Caiado. Um repeteco por quê? Porque agora nas eleições municipais, os dois políticos ficaram em lados opostos. O Caiado apoiou o prefeito eleito de Goiânia, que é do partido dele, União Brasil, e Bolsonaro apoiou o candidato derrotado, que é filiado ao PL, ao Partido Liberal. Racha da direita deve se repetir após governador se lançar à presidência e ter vitória, como eu disse, na capital, Goiânia, neste ano. Só lembrando que o TRE de Goiás pediu a inelegibilidade de Ronaldo Caiado e pediu para que a cassação do diploma e da posse, caso ele seja empossado dia 1º, do prefeito lá de Goiânia. E essa decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Hospital Militar manda internar quem levar atestado e depois volta atrás. Na Folha Invest, carteira Lula de ações sobe 13% em 2 anos, apesar da forte queda em 2024. Papéis de empresas que costumam ser beneficiadas em gestões petistas, de setores como construção civil, varejo e educação, sofrem com novo ciclo de alta de juros. Vai viajar e precisa de dólar? Veja como amenizar o custo da disparada da moeda americana. Investimento nos Estados Unidos e o uso de conta global são opções para obter taxas menores. Quanto maior o tempo até a viagem, menor a pressão. Entenda modalidades de intervenção do Banco Central no câmbio e os seus riscos. Prazo para reduzir o imposto de renda com previdência privada chega à reta final. Acesso à internet é o de menos em Lan House de 2024, que oferece de tudo para sobreviver. É um segmento que está diminuindo bastante, as Lan House, que são casas que oferecem, você paga o serviço de internet, você paga e tem acesso à internet, à impressão de material, etc. Petrobras acelera encomendas na área de refino ao maior nível desde a Operação Lava Jato. Primeira matéria da editoria de mercado. Ministro Fernando Haddad freou campanha do governo sobre o imposto de renda. A empresa EDP vai fornecer energia solar para as vias Anhanguera e Bandeirantes, em São Paulo. Primeira matéria da editoria de Mundo. Guerra na Síria não acabou e Turquia precisa aceitar trégua, afirma chefe curdo. Sob sombra da Síria, a China busca blindar a cidade de Xinjiang de atentados separatistas. Editoria de Cotidiano, matérias sobre o Brasil. 51% dizem ter mais medo da polícia do que confiança nela, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Dado é pouco superior
ao de brasileiros entrevistados nos dias 12 e 13 deste mês, que afirmam mais confiar na polícia do que temê-la. Queda de avião de pequeno porte em Gramado, no Rio Grande do Sul, mata 10 pessoas. Dono da aeronave, empresário Luiz Cláudio Galeazzi, era quem a pilotava. Ponte entre os estados de Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto e um ferido. Com 41 vítimas, acidente em Minas Gerais é o mais fatal registrado em vias federais em série histórica. Baixada Santista concentra praias mais sujas do litoral de São Paulo. Balneabilidade apresenta melhora em faixa litorânea do norte de São Paulo. Na página de Meio Ambiente, crédito de biodiversidade é habilitado em Seringal com disputa fundiária. Página de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, realiza 8 cirurgias por dia, em média, para remoção de pólipos endometriais. Condição é assintomática para a maioria das mulheres. De 1% a 3% dos casos podem evoluir para o câncer do endométrio. Agência dos Estados Unidos aprova medicamento usado na perda de peso para tratar a apneia do sono. Na editoria de esporte, a primeira matéria é manipulador possuído. O que o corredor Prost fala de Ayrton Senna em documentário. Espécie de outro lado da série da Netflix sobre a trajetória do tricampeão brasileiro mostra que o francês Alain Prost ainda tenta entender o maior rival de seus tempos correndo na Fórmula 1. E ele usa esses 2 adjetivos para se referir ao Ayrton Senna. Alain Prost chama Ayrton Senna de manipulador e possuído. Argentinas presas por injúria racial são encaminhadas a presídio. Aqui a entrevista da segunda-feira é com o pastor, o teólogo e pastor Ronilson Pacheco, em uma sala na Igreja Batista. Ele diz: precisamos destacar as características africanizadas de Jesus Cristo. Teólogo, pastor e autor do livro Teologia Negra, discute as dificuldades da esquerda em se relacionar com o público evangélico e fala do fenômeno Pablo Marçal, que postulou a Prefeitura de São Paulo em choque com lideranças religiosas. O Ronilson Pacheco, ele tem 48 anos e é do município de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo depois, São Gonçalo fica logo depois de Niterói. Daqui ele com a família. Ronilson Pacheco, ao lado de sua mulher Juliana Maia, ele tem 48 anos e ela tem 36, ele tem 48 e ela tem 36, e aqui é a filha Olívia, de 4 anos, em uma sala da Igreja Batista, onde ele deu essa entrevista à Folha de São Paulo. A Folha Corrida, essa foto é para dizer: maior cidade do Vietnã inaugura metrô após anos de atraso. A capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, diz o seguinte: as luzes da ribalta.
teatro acolheu uma debandada de artistas que perderam os seus contratos fixos com a Rede Globo e retornaram aos palcos do teatro neste ano. E a capa aqui, que ilustra essa matéria, é da atriz Cláudia Raia, ela que está com o musical Tarsila, a brasileira. Tarsila é a pintora Tarsila do Amaral. Teatro teve peças de sucesso com atores que saíram da Globo e Encanto das Divas. Também se destacaram na última temporada teatral a montagem de Tio Vânia, de Tchechkov, e pelo grupo Tapa, espetáculos sobre a psicanálise. E nas 3 fotos de ex-globais, de ex-atores globais, tem aqui a atriz Andréa Beltrão, em cena com a peça Lady Tempestade. O Antônio Fagundo está atuando na peça Dois de Nós. E a Natália Timberg, nos bastidores da peça A Mulher da Van. Então, são ex-funcionários da Globo que hoje estão trabalhando no teatro. Teatro Bela Vista tem seu acervo digitalizado e liberado ao público. Nas páginas de ciência, a primeira matéria, bióloga se torna guia de turismo para fazer da Antártida seu lar e entender o que é a vida. Formiga que cultiva fungos usa memória imunológica social para se proteger. Lua pode ser mais antiga do que se pensava, sugere nova pesquisa. Satélite teria se formado cerca de 55 milhões de anos depois do início do sistema solar, e não 200 milhões de anos, dizem astrônomos. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 23 de dezembro. E a principal nota da coluna do Estadão diz o seguinte: a ala do PT prefere o Centrão a Paulo Pimenta para a liderança do governo Lula na Câmara. Hoje, o líder do governo Lula é do cearense José Guimarães. Vamos ver o que é que diz aqui a nota da Rosiane Kennedy. A ida de Paulo Pimenta para a liderança do governo Lula na Câmara Federal, após ele sair da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, enfrenta resistência e ceticismo no próprio Partido dos Trabalhadores. Se houver mudança na articulação do Palácio do Planalto na Câmara Federal, uma ala do PT prefere que um deputado dos partidos que compõem o Centrão assuma o posto com foco em melhorar a governabilidade no país. Hoje, a função de líder do governo é exercida por José Guimarães, que é do PT do Ceará. Paulo Pimenta é considerado combativo, característica valorizada, mas esse perfil não é o que parte do partido espera para a liderança, cargo que exige moderação para que as negociações avancem. Além disso, seria preciso encontrar um lugar para Guimarães. Ele chegou a ser cotado para substituir Gleisi Hoffmann na presidência nacional do PT, mas o sucessor de Gleisi Hoffmann deve ser mesmo o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que é o nome defendido pelo Lula, pelo Zé Disseu e outros
petistas raiz. Ainda é chamada de capa, ou é chamada da nota aqui da coluna da Rosinha Kennedy, a coluna do Estadão, dizendo que o Instituto Combustível Legal faz planos para combater o crime organizado no setor no próximo ano, em 2025. As facções têm usado postos de gasolina para realizar fraude nos produtos e sonegar impostos. Por isso, a entidade, o Instituto Combustível Legal, defende a aprovação de um projeto de lei no Congresso que caracteriza como devedores contumazes empresas que atuam de forma sistemática e estratégica para evitar o pagamento de tributos. A associação, com o apoio da Petrobras, Braskem, Raízen e Posto Ipiranga, aponta que o prejuízo do setor com a ilegalidade é de 30 bilhões por ano. Estão chamando em Brasília a República da Parnaíba. O que isso significa dizer? A nota diz o seguinte: a definição da nova cara do poder em Brasília como República da Paraíba continua repercutindo em rodas de conversa na capital brasileira. O motivo? Também vieram do Estado o próximo líder do governo na Câmara, líder do PT, não do governo. O governo, a coluna diz que será o Paulo Pimenta, mas o próximo líder do PT na Câmara será o Lindenberg Farias, que vem da Paraíba. E os presidentes da Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira, e do Banco do Brasil, Taciana Medeiros, além do Hugo Mota, que pode ser o futuro presidente da Câmara Federal, que é do Republicanos da Paraíba. E ele deverá substituir o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial: o gabinete petista da desinformação. Numa ofensiva claramente coordenada, o governo petista inventa que o país está sob ataque especulativo dos inimigos do Brasil e de Lula, tudo para desviar a atenção de suas lambanças. Segundo editorial, uma usina de corrupção. Corrupção é só a mais aviltante das muitas formas de corrosão democrática resultantes das emendas parlamentares, cuja opacidade faz delas terreno fértil para desvio de recursos públicos. Páginas de política do Estadão. PEC da Segurança vive impasse com divergências entre o governo federal e os estados. Governadores são contra ampliar funções da PF, Polícia Federal, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e querem maior controle sobre verba da União para o setor. O texto apresentado por Lula no final de outubro voltou ao gabinete do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para ajustes. Aqui tem uma matéria com o presidente nacional do Republicanos, com Marcos Pereira. Ele diz: o Partido Republicanos apoia Lula em 2026, será muito difícil.
deputado federal, hoje é o primeiro vice-presidente da Câmara, ex-ministro da Indústria e comanda hoje o Republicanos a nível nacional. E o Republicanos é o partido do governador de São Paulo, o maior estado do país, do Tarcísio de Freitas, e o Republicanos é que vai comandar a Câmara Federal a partir de fevereiro do próximo ano, pois o Hugo Mota é o candidato preferido do Arthur Lira, e o Hugo Mota é do Republicanos da Paraíba. E aqui no estado do Ceará, ele diz, o Marcos Pereira, o republicano apoiar Lula em 2026 será muito difícil. E quem dirige o Republicanos no estado do Ceará é o empresário Chiquinho Feitosa, que quer ser candidato a senador da República. Quem também está no Republicanos é a mulher do prefeito eleito de Fortaleza, o Evandro Leitão, que é do PT. A mulher dele, a dona Cristina Leitão, é presidente do grupo Republicanos Mulher. Ela que é presidente uma entidade que congrega as filiadas do Partido Republicano. Mãe de Isabela Nardoni, é aquela criança que aos 5 anos foi assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008, pois a mãe dela, a Ana Carolina Oliveira, foi eleita vereadora de São Paulo. Por conta dessa repercussão toda, a população de São Paulo elegeu a mãe da Isabela, da criança assassinada pelo pai e pela madrasta, um caso que repercutiu bastante na imprensa brasileira, pois ela deu uma entrevista agora aqui para o Estadão, vai assumir a Câmara Municipal como vereadora no dia 1º de janeiro. Ela obteve, sabe quantos votos na eleição deste ano? 129.556 votos. A segunda maior votação para o cargo. O eleitor de São Paulo quis colocá-la na Câmara Municipal. Ela é vereadora filiada ao Podemos. Ana Carolina critica a polarização. Diz o texto: eleita vereadora, Ana Carolina Oliveira diz que vai defender pauta de todos os lados e dar voz a vítimas de violência. Ela é bancária, a Ana Carolina Oliveira. Tem uma matéria aqui, uma Estadão Blues Studio, Ozempic, como identificar o medicamento original. Isso diante das falsificações. Na página internacional, na editoria internacional, a primeira matéria é dizendo que o presidente eleito dos Estados Unidos, futuro governo americano, Donald Trump, futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica tarifas altas e ameaça reaver o controle do Canal do Panamá. Está aqui o Canal do Panamá. É desta foto. O republicano, o presidente, afirma que a hidrovia estratégica para os Estados Unidos não deveria beneficiar outros países. Olha só. Em alusão à China, em reivindicação, não tem amparo na lei internacional. Nesta foto, aqui é o Canal do Panamá, navio de 366 metros de comprimento e 51 metros de largura, faz a travessia do Canal do Panamá. E é uma rota estratégica para o comércio. E o Donald Trump já está querendo
dar palpite sobre essa questão. Segunda matéria, na editoria internacional, dizendo que a Arábia Saudita denunciou suspeito à Alemanha em 2023, um ataque na cidade de Monderburgo. Luxo por trás da imagem de modéstia do presidente Bashar al-Assad. Queda de uma ditadura. Contrastes. Governo americano estima patrimônio líquido da família de Assad, do ditador que fugiu do país, entre 1 bilhão a 2 bilhões de dólares. É quanto esta família roubou do país a Síria, cuja capital é Damasco. Na editoria de Metrópole, o Estadão traz aqui 2 páginas para o acidente lá em Gramado. Avião cai em rua principal de Gramado e mata 10. Morreram o empresário Luiz Cláudio Galeazzi e a família. Número de mortes em acidentes aéreos no país em 2024 já é o maior em 8 anos. E aqui as fotos da tragédia. Família que morreu fez carreira em recuperação de empresas. O pai de Luiz, o Cláudio Galeazzi, foi um dos maiores profissionais especializados em reorganização e reestruturação de empresas no Brasil. Ele conduziu reestruturações como o do Grupo o Estado, que é do Estado de São Paulo, do jornal, isso foi em 2002, do Grupo Pão de Açúcar em 2007, da empresa BRF em 2013, da Americanas no fim dos anos 90. O empresário fundou a consultoria Galeazzi e Associados, que passou a ser dirigida pelo filho quando ele se afastou para fazer tratamento contra o câncer que o levou à morte. E agora o filho, Cláudio, também morreu nesse acidente de avião. Ele que vinha pilotando o avião. Outra matéria correlata sobre o assunto. Levantar voos naquelas condições foi um erro, diz o engenheiro Gerardo Portela, ele que é um engenheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ele diz, havia forte neblina e ventos intensos que dificultam qualquer tipo de voo, ele explicou Portela. E aqui, na outra página, tem uma nota de pesar, uma nota de condolências da empresa TMA. É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do inesperado falecimento de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, fundador e membro do Conselho da TMA Brasil. Galeazzi foi uma figura ímpar no cenário de reestruturação de negócios no Brasil, reconhecido por sua liderança visionária e por sua incansável dedicação ao fortalecimento desse segmento no país. E tá aqui a foto do Luiz Cláudio, falecido nesse acidente aéreo. Temporais causam 5 mortes no interior de São Paulo. Outra tragédia nesse fim de semana foi em Minas Gerais. Mortos em acidentes na BR-116 são 41. Motorista de carreta que provocou o acidente está foragido. Caminhão, ônibus e um carro e um automóvel pequeno bateram na madrugada de sábado para domingo, na altura do município de Teófilo e Otoni. Um bloco de granito que vinha sendo transportado pela carreta teria se soltado e atravessado a pista. E a maioria dos mortos vinham no ônibus
Outro acidente nesse fim de semana. Ponte de Tocantins desaba e caminhões caem no rio. Com 533 metros de vão e uma das principais ligações da região norte, a ponte Juscelino Kubitschek foi erguida há mais de 60 anos. É uma travessia das BR 226, que é a BR Belém-Brasília, e a 230, que é a Transamazônica. Pelo menos uma pessoa morreu, mas as buscas prosseguiam. São 10 os desaparecidos. A OAB de São Paulo critica o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Derrite por retórica violenta. Comissão publica primeiro relatório com críticas ao Estado de São Paulo e recomendações para redução da letalidade policial no Estado. No caderno de esportes, primeira matéria é dizendo que o tenista João Fonseca repete Alcaraz e Sinner e conquista o Next Gen. Brasileiro é campeão invicto e se junta ao italiano, atual líder do ranking, e ao espanhol. Apenas os 3 venceram o torneio com 18 anos de idade. E esse grupo desse torneio é o Sub-21, tenistas abaixo de 21 anos. Real Madrid mantém embalo e bate o time do Sevilla. Discussão sobre as empresas SAF, que é Sociedades Anônimas de Futebol, trava no Juventus. E estas empresas estão cada vez mais administrando os clubes brasileiros. Caçadores de insetos das copas de árvores, outra matéria. No caderno de editoria Economia e Negócios, a primeira matéria, dizendo que economistas alertam para a perda de poder do Banco Central para calibrar a economia do Brasil. Incerteza sobre ânimo do governo para ajustar as contas gera ruído. Tem uma entrevista aqui com o economista Eduardo Gianetti. Ele diz: claramente há uma reação exagerada do mercado. O economista diz que Lula perdeu a batalha das expectativas e que o governo precisa de discurso único. Economista e filósofo formado pela USP, ele foi professor do INSPER e da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Com rostos conhecidos, famosos mudam de ramo e viram corretores de imóveis. Com formação por meio de curso técnico, profissionais de outras áreas têm migrado para o setor imobiliário. E esta matéria cita 2 exemplos de famosos que agora estão vendendo terreno, casa, apartamento, mansão. A apresentadora de televisão Mara Maravilha e os atores Marcelo Antoni e Victor Pecoraro, além do goleiro bicampeão mundial de futebol pela seleção brasileira, o Thiago de Melo Marinho. Cada um tem que procurar a profissão que lhe dê o sustento, né? E aqui a página, na outra página, é aqui a foto da Mara Maravilha, que apresentava programa mais para o público infantil. E ela aqui vendendo uma chave. Batalha dos Corredores, primeira temporada. Mara Maravilha, além de se tornar corretora de imóveis, apresenta um reality show sobre o segmento.
unindo o útil ao agradável, como se diz. Especialistas apostam que renda fixa vai ser o destaque do próximo ano. Tá aí. É o que diz o especialista. Quem quiser ganhar dinheiro, invista em renda fixa. Analistas fornecem estratégias para investidores montarem um portfólio mais resiliente às incertezas no Brasil e anteciparem os possíveis aumentos da taxa Selic. Este povo vive da especulação financeira. É comprando dólar, guardando dólar, comprando na baixa e vendendo na alta. José Márcio Camargo, ele é economista-chefe da consultora, da empresa de consultoria Genial Investimentos. Ele dá uma entrevista aqui para o Estadão e diz: a deterioração das expectativas de inflação é preocupante. Economista-chefe da empresa Genial Investimentos afirma que o governo ainda precisa resolver a questão fiscal. Ele é professor titular aposentado do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro e é economista-chefe da Genial Investimento, e daí aqui as suas dicas para quem quer investir. E a chamada da matéria é sobre a questão fiscal do governo. Brasileiro prefere acesso de graça e com publicidade, diz pesquisa. A matéria principal da capa do caderno 2 é sobre literatura e o personagem é o cearense, jornalista e escritor Lira Neto. E o Lira Neto está escrevendo a biografia de Oswaldo de Andrade 70 anos depois. Obra do escritor que ganha biografia, cai em domínio público, mas há poucas edições previstas. Diz assim a matéria especial para o Estadão. O escritor Oswaldo de Andrade, ele morreu em 1954. Foi para muitos críticos o principal nome do movimento modernista brasileiro. Afinal, é um dos poucos autores da sua época a apresentar um texto mais cerebral, argumentativo e não apenas preocupado em narrar uma história. Também deixou uma herança estética que se desdobra nas artes plásticas, na música, no teatro e no cinema. Abre aspas para citar uma frase aqui do Lira Neto. O próprio Oswald, em algum momento da vida, respondendo porque as editoras não lançavam grandes tiragens de seus livros, comentou que sua obra era muito experimental, portanto, limitadora de vendas. Fecha aspas, afirma o escritor Lira Neto, autor da biografia Oswaldo de Andrade, Mal Selvagem. Biografia que a editora Companhia das Letras planeja lançar no dia 11 de fevereiro do próximo ano e que se destaca por ora como o principal evento. Diz ainda o Lira Neto: como todo vanguardista, Oswald pagou por isso. Ainda hoje sua obra é vanguardista e, por isso, traz dificuldades para o leitor. Ao final da vida, tentou reverter a situação com o romance Marco Zero, escrito em 1943, o que não trouxe o esperado sucesso de vendas. Continua o Lira Neto, cuja biografia esmiuça principalmente momentos pouco conhecidos de sua vida, como a infância e a adolescência, quando o menino solitário descobriu no escárnio a forma de se impor diante do bullying
promovido pelos colegas da escola. E também as últimas décadas de vida, quando o ex-homem rico teve de vender obras de arte e recorrer a agiotas e às casas de penhores para garantir a sobrevivência da família. E continua aqui a matéria sobre a obra de Oswald de Andrade, 70 anos depois. Outra matéria aqui no caderno 2 do Estadão diz: Síria troca ditador vil por futuro incerto. Continuando aqui a matéria com o Lira Neto, de outra matéria, com obra crítica e libertária, Oswald de Andrade fez pacto com o futuro. Agora vamos para as páginas internas do caderno do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Primeiro editorial: pacote de segurança da Câmara Federal é um equívoco grave, defende o jornal O Globo em seu primeiro editorial. Diz ainda: crise não será resolvida com medidas isoladas, boa parte erradas, é preciso corrigi-las ou barrá-las. O outro editorial: transferência para a prefeitura aponta caminho para hospitais federais no Rio de Janeiro. União Federal terá de manter repasses prometidos para evitar que haja nova crise no atendimento de saúde no Rio de Janeiro. Páginas de política: carro blindado, caixa blindado, Congresso barra tentativas de corte de verbas controladas por parlamentares e partidos. Governo avalia mudar indulto natalino após Lula assinar decreto. Corrida ao Senado em São Paulo testa alianças de Tarcísio e do PT, do governador Tarcísio. E a primeira matéria na editoria de Brasil é a tragédia no Sul. Avião cai em Gramado e mata 10 da mesma família a bordo da aeronave. Com estas matérias do jornal O Globo, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 23 de dezembro, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a nossa programação aqui da TV da Transparência, com muita notícia, entrevistas e debates, e convido você também a dar uma passada no blog do Edson Silva. Veja lá, tem muita matéria sobre os bastidores da política aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, matérias sobre o Poder Judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.